O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Vamos dizer isso juntos? Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina. Podemos sentar um pouquinho, queridos? Filhos amados de Deus, então, mais uma vez, acolho com muito carinho todos os irmãos que vêm celebrar conosco. Sempre uma alegria acolher você aqui em nossa casa, na Paróquia dos Sagrados Corações. A igreja celebra hoje, então, a festa do batismo de Jesus. E com a festa do batismo de Jesus, nós encerramos o tempo de Natal. Amanhã, segunda-feira, começa a primeira semana do tempo comum. Então amanhã nós vamos desmontar o presépio, o presepeiro já está ali, a Rita já está ali. Amanhã a gente começa a desmontar presépio, árvore de Natal, porque termina o tempo de Natal, começa o tempo comum. E esse marco acontece com o batismo do Senhor. Porque com o batismo do Senhor, o que Jesus começa depois de ser batizado? A sua vida pública, a sua missão. Jesus sai do Jordão e vai para a missão, vai para a vida pública. Ele sai do batismo e começa a missão. E a igreja traz essa lembrança para nós, para que nós também assumamos essa graça de que o batismo nos traz uma missão. Então o Cristo, depois de nascer, viver os momentos lá da vida dele, no escondimento de Nazaré, um homem misturado no meio dos outros todos, naquela simplicidade, agora vem ao Rio Jordão, diante daquele que é o seu precursor, para receber o batismo. E aí a palavra vai preparando essa graça desse dia, desde muitos séculos antes. Por isso nós ouvimos a primeira leitura de Isaías, esse texto da primeira leitura de Isaías, do capítulo 42, quando Deus fala através do profeta, né? Eis o meu servo, eis o meu eleito, ele promoverá o julgamento das nações, ele não clama nem levanta voz, não se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, mas promove o julgamento e a verdade, não esmorecerá, nem se deixará abater. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão, te formei e te constituí como centro da aliança. Para o quê? Para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Séculos e séculos e séculos e séculos antes já era preparado. Esse texto do Antigo Testamento de Isaías. A segunda leitura é os Atos dos Apóstolos. São aqueles primeiros momentos depois da ressurreição de Cristo, quando os apóstolos de Jesus, os 12, depois de terem sido batizados pelo Espírito Santo em Pentecostes, saem na missão. Foram batizados e saíram em missão, formando os primeiros cristãos, anunciando o ano da graça. E olha o que Pedro diz para a gente hoje aqui nessa leitura, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Pedro toma a palavra e diz: de fato, estou compreendendo. Olha o apóstolo Pedro: estou compreendendo
que Deus não faz distinção de pessoas, pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas, lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de quem? De Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galiléia, depois do batismo, aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte fazendo bem, curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. A mesma graça que acontece com Jesus, acontece comigo e contigo. Deus unge pelo Espírito Santo. Jesus de Nazaré é ungido por Deus com o Espírito Santo com poder, para curar, libertar os que estavam dominados. Essa é a graça do batismo. E aí, filhos queridos, é a missão que nós recebemos quando somos batizados. Veja, filhos amados de Deus, quando o Senhor Jesus se aproxima de João Batista no Rio Jordão, Jesus vai até João, e João ainda protesta com Jesus, dizendo: sou eu quem preciso ser batizado, e tu vens a mim? O que Jesus diz? Por enquanto deixa assim, porque devemos cumprir a justiça que a gente ouviu na segunda leitura. Deus não faz distinção, mas acolhe todos aqueles que temem o Senhor e que praticam a justiça. E Jesus diz para João: vamos deixar, porque a gente precisa completar a palavra, cumprir a palavra, cumprir a justiça. E aí João concorda com Jesus Cristo. Jesus entra nas águas, João o batiza, é um batismo para o perdão dos pecados. Eu estava ouvindo um padre, acho que é bem legal a gente procurar, quem não ouviu ainda, chama Padre Fábio Marinho. Ele tem umas catequeses maravilhosas. Ele lembrava de Santo Agostinho, e ele dizia assim: Santo Agostinho também se ficava inquieto, como é que Jesus, Deus, entra nas águas para ser batizado por João, se ele é o Senhor, o Imaculado, não tem pecado? Aí ele concluía: Jesus entrou na água não para ser purificado pela água, mas para ele purificar a água do batismo. Então Jesus entra na água para purificar a água do batismo, entra na fila dos pecadores para purificar a água do batismo. E quando o Senhor Jesus está lá, é batizado, se completa essa palavra, vem sobre Jesus o Espírito Santo, naquele momento em forma corpórea, de uma ave, uma pomba, vem sobre ele, pousa sobre ele, né? Em tantos momentos o Espírito Santo vem em formas distintas, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, veio como línguas de fogo, mas com Jesus. E aí o que aconteceu com o céu? O céu se abre. Filhos queridos, o céu estava fechado para nós, por causa do pecado da desobediência do primeiro homem e da primeira mulher. O céu estava fechado para nós. Nós havíamos perdido o acesso ao céu, porque o salário do pecado qual é, queridos? A morte. Então o céu se havia fechado por causa do pecado, nós estávamos no salário da morte, presos à morte. Agora Jesus vem para libertar o cativo, para trazer o ano da graça, para anunciar a salvação. E quando ele recebe essa graça, o céu se abre de volta. Aquela canção, oh Jesus, canta muito. O céu se abre sobre nós. Se abriu sobre mim no dia que eu fui batizado, se abriu sobre você. A voz que todos ouviram naquele dia do Senhor, confirmando: este é o meu filho amado. E aí esse padre Fábio, ele dizia também assim, ó, quando a voz de Deus diz isso para Jesus, Jesus era um homem misturado na multidão. Jesus não havia feito nenhuma pregação até aquele momento, a não ser aos 12 anos lá no templo. Jesus não havia feito nenhum milagre, não havia ressuscitado ninguém, não era famosinho, não tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, não havia ainda sido convidado para o podcast Consagrados. Mas ainda quando Jesus estava lá no seu escondimento, o Senhor Deus já o chama de filho amado. Quando você foi batizado, sobre você se abriu o céu.
também veio a voz de Deus dizendo: você é um filho amado. Nossos ouvidos humanos não ouvem, mas a corte celeste que está no dia do seu batismo afirmam isso: filho amado. E Deus não te ama porque você é famoso, Deus não te ama porque você fez muitos milagres, porque você é um grande pregador. Não, Deus te ama porque você é filho dele. Quem é papai ou mamãe? Levanta a mãozinha para o padre ver. Papais e mamães, olha que bênção, que tantos papais e mamães. Pode baixar, meus amores. Por que você que é papai e mamãe ama seu filho? Porque ele é bonito? Pensa eu, se a minha mãe fosse me amar porque eu sou bonito, ia estar lascadão, né, gente? Ia estar arruinadinho. Você ama seu filho e sua filha porque ele é rico, rica? Porque ele é famoso, famosa? Por que você ama seu filho e sua filha? Porque ele é o quê? Porque ele é teu filho. E você ama com amor qualquer? Seu filho é um filho o quê? Muito amado. E você é assim de Deus. Agora imagina você na sua imperfeição, você nos seus erros, você nos seus pecados. Ama seu filho e sua filha, mesmo sendo feio como ele é? Imagina Deus, o amor que Deus tem por você. E é desde sempre para sempre, é como de Jesus. Deus confirma: este é o meu filho amado. O céu se abre sobre Jesus, e Jesus sai dali e vai para a missão. Aí sim, se sabendo amado pelo Pai, tendo sido preparado com o Pai pelo Espírito Santo, se sabendo amado, se reconhecendo amado, e sendo preparado com o Espírito, ele sai para a missão. Ele vai pregar o ano da graça, ele vai curar, vai ressuscitar, vai expulsar o demônio. Isso é o que Deus espera da gente. O mesmo batismo que Jesus recebeu, o mesmo Espírito Santo. Se você participou de algum batizado recentemente, você vai lembrar. O padre, quando faz o batismo, os diáconos quando batizam, né, tem dois momentos de unção. Um momento de unção com o óleo do crisma, um momento de unção com o óleo do catecúmeno. Um momento de unção que prepara com a unção no peito, e o momento final na testa da criança batizada. O padre diz assim, faz unção na testa da criança e diz: o Espírito Santo te consagre, o Espírito Santo te consagre com este óleo, para que você assuma a missão de Jesus Cristo, sacerdote, rei e profeta. Agora que você pertence ao povo de Deus, siga os passos do Mestre Jesus e permaneça nele para sempre. O batismo dessa graça. Agora que você pertence ao povo de Deus, você não pertence mais ao povo pagão, pertence ao povo cristão. Você tem um nome, sobrenome que Deus te deu, com o sangue da cruz, de você ser cristão. Quando a gente é batizado, nós descemos à mansão dos mortos, ressuscitamos com Cristo. Agora siga os passos do Mestre Jesus e permaneça nele para sempre. Que o Espírito Santo se consagre com esse óleo, para que você tenha a mesma missão de Cristo, sacerdote, rei e profeta. Você é sacerdote para ungir tua casa, ungir tua família, teus filhos, tua esposa, teu esposo, teu marido. Você é sacerdote para abençoar tua casa, para transformar a tua casa numa igreja doméstica. Rei, mas o rei que você é, o rei à imagem de Jesus. Na última ceia, Jesus ceando com os discípulos, sendo o Senhor dos senhores, o que ele fez com o pé dos seus apóstolos? Deu uma marteladinha no dedão, se abaixou e lavou. Esse é o rei. Por isso você também é rei, para lavar os pés, para servir. E profeta, para o quê? Para anunciar as coisas que são de Deus, apontar o caminho de Deus e denunciar o que não é de Deus. No dia do batismo do Senhor, ao recordarmos o nosso batismo, a igreja espera que a gente assuma a nossa missão, relembre a nossa missão do sacerdócio comum. O padre é sacerdote ministerial, foi ordenado, mas todos os batizados recebem a graça do munus comum, do sacerdócio comum, sacerdote, rei e profeta do Senhor. Todos temos a missão de anunciar, a missão de evangelizar, de pregar, de governar em nome do Senhor, porque o Senhor Jesus repete hoje no Evangelho: precisamos praticar, viver toda a justiça. Que a palavra de Deus, filhos queridos do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Marca bem o dia do teu batismo, chega em casa, procura lá,
Eu fui batizado no dia 26 de outubro. Não vou dizer o ano. Fui batizado com 12 dias. Nasci no dia 24 de setembro, fui batizado em 26 de outubro. Pensa na bênção. E você foi batizado quando? Recorda o teu batismo.